Se tudo correr dentro do planejado, nessa sexta-feira às 4 horas, na Assembleia da República, vai ser aprovado mais um estado de emergência aqui em Portugal. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já enviou a proposta para o parlamento e é bem provável que de 9 a 23 de novembro tenhamos um novo estado de emergência. Depois da vinheta eu converso com você sobre isso. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Tô passando aqui para dar uma notícia não tão boa para vocês. A verdade é que já era uma coisa prevista, né? Nos últimos vídeos a gente tem falado sempre aqui que infelizmente aqui na Europa a situação não vai nada bem. Em Portugal também não é diferente. Aqui em Portugal os números continuam acima dos 4.000 casos diários e as mortes estão variando aí entre 30 e 50 mortes diárias, né? E não são números nem um pouco animadores. A verdade é que toda a Europa passa por uma fase complicada. A gente tem falado aqui sempre nos vídeos para que vocês tenham ciência de que a situação não é nada boa. Essa média de casos diários é uma média que não se tinha visto aqui ainda em Portugal. Portugal ainda estava variando aí abaixo dos 1.500 casos diários, bem menos talvez. A verdade é que quando teve um dia que houve 800 casos aqui, as pessoas, quase 1.000 casos, as pessoas ficaram meio assustadas. Agora a gente já está passando de 4.000 casos diários e já vem alguns dias nessa pegada. E a verdade é que o governo precisa fazer alguma coisa. Atualmente, Portugal está passando por estado de calamidade, né? Nós estamos no estado de calamidade. E a verdade é que 121 concelhos, né, daqui de Portugal estão tendo algumas medidas restritivas um pouco mais pesadas. Foi feita uma lista, né, com 121 concelhos, localidades aí, em que os números estavam um pouco mais elevados e esses lugares, esses concelhos tiveram que ser impostas algumas medidas restritivas um pouco mais pesadas para esses locais. Atualmente, né, eles estão praticamente aí no estado de emergência particular, né, praticamente aí um estado de emergência para cada um. E os outros concelhos estão mais tranquilos. A região oeste aqui, que é a região que a gente mora, aqui em Torres Vedras, Caldas da Rainha, Lourian, essas cidades mais aqui do oeste, nenhuma delas está na lista, né, de concelhos que tiveram necessidade dessas medidas restritivas. Mas a gente tem sempre que ficar atento porque os números eles tendem a aumentar, eles estão aumentando na verdade. Em relação ao estado de emergência, o governo, na segunda-feira, o Antônio Costa tinha conversado com o Marcelo Rebelo de Sousa pedindo um estado de emergência. Porém, o Marcelo Rebelo de Sousa não foi tão a favor, né? Ele decidiu, no caso, aprovar essa questão do estado de emergência, só que com algumas regras um pouco mais flexíveis. Ele não quer fazer com que o estado de emergência seja tão pesado como o estado de emergência que foi anteriormente aqui em Portugal imposto. A verdade é que o estado de emergência vai ser um pouco mais brando, porém ele dá ao governo poderes para que ele possa tomar algumas atitudes que o estado de calamidade não possibilita. A verdade é que uma das questões que estão sendo colocadas aí em pauta é a questão da restrição em relação a horários, né? Em alguns locais vão ser impostos aí provavelmente horários em que a população, né, não vai poder estar na rua, não vai poder andar na rua. Provavelmente aí quase que um toque de recolher, a verdade. Assim, a gente pode achar absurdo a princípio, mas vários países daqui da Europa, França, Espanha, Itália, Reino Unido, estão fazendo ações que vão nessa mesma direção. A verdade é que França e Espanha aí já colocaram aí uma imposição de estado de emergência, alguns deles, um dos dois eu não lembro qual exatamente agora, mas até o ano que vem. E a verdade é que é uma situação em que nesses países os números são maiores, até porque são países maiores do que Portugal, mas eles já estão tomando aí medidas até um pouco extremas para tentar frear esse aumento de casos aqui do vírus em Portugal. E Portugal está tendo aí essa dificuldade em impor
esses estados, calamidade, emergência. E a verdade é que o governo busca colocar esse estado de emergência, impor esse estado de emergência para que essas medidas restritivas possam ser ativas, né? Possam ser ativadas, na verdade. Aí provavelmente um toque de recolher, né? Uma coisa que está sendo proposta também, que provavelmente vai ser aprovado, é a questão da medição de temperatura, né? As pessoas vão ter que deixar medir a temperatura, e só o estado de emergência que tem a possibilidade de impor uma restrição desse tipo. Provavelmente vão ter locais, né? Nas ruas, onde as pessoas vão ter que deixar, né? Na verdade, o sistema de saúde fazer a leitura da temperatura. Também existe a hipótese do estado de emergência possibilitar o governo a direcionar, na verdade, um efetivo maior de profissionais para o combate, né, à pandemia. Assim, o estado de emergência, ele é o estado mais crítico, né, na verdade, assim, que impõe ao país um estado mais crítico em relação à pandemia, mas ele dá mais poderes também, poderes de, até de certa forma, exagerar um pouco. Existe uma grande discussão sobre os poderes que o estado de emergência dá ao governo, em relação, por exemplo, essa questão do toque de recolher, sabe? O cidadão em qualquer lugar do mundo, ele tem direito de ir e vir, né? Não pode ser privado isso. Porém, em caso de pandemia, em caso de um estado de emergência, o governo tem o poder sim de privar a população dessa questão do direito de ir e vir. Assim, relativamente a alguns horários, lógico, né? Não é abusar também. Então, assim, provavelmente amanhã, no caso hoje, né? Eu tô aqui na madrugada de quinta para sexta, já é sexta-feira, na verdade, agora são aproximadamente aí 3 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de forma emergencial para informar vocês que o presidente Marcelo Rebelo de Souza já mandou para a Assembleia da República aí para votação, e vai ser votado hoje às 4 horas da tarde, 16 horas aqui de Portugal. E na segunda-feira, né, de 9 a 23 de novembro, vai impor aí por 15 dias, né, na verdade, o estado de emergência. Lembrando que no final desses 15 dias vai haver uma análise, né, dos números, né, na verdade, e existe a possibilidade do estado de emergência ser prorrogado por mais 15 dias. Como já tinha sido pedido pelo primeiro-ministro, o presidente agora enviou o pedido do estado de emergência. É quase que 100% de chance, né, de na segunda-feira, no dia 9, aí o estado de emergência já iniciar com essas restrições e algumas outras possíveis restrições, além dessas que eu acabei de falar para vocês aí, tá bem? Videozinho rápido aqui só para informar vocês sobre essa possibilidade. Não é a notícia que nenhum de nós gostaríamos de escutar, na verdade a gente gostaria de escutar uma notícia de que as coisas estão melhorando e que daqui a pouco as coisas estão bem de novo. Porém, a Europa vem passando pela segunda onda, como a gente já vem informando aqui há vários vídeos, e a gente meio que tem que aceitar, porque é uma situação que o mundo todo está passando, né? A pandemia, ela está atingindo o mundo todo, não é só Portugal, não é só Europa. Brasil, Estados Unidos, todo mundo está passando por essa dificuldade nesse momento. A questão toda é torcer para que isso passe o mais rápido possível. Infelizmente, a Europa está indo na contramão aí, né? Já tinha melhorado, já estava com uma situação relativamente boa, porém, os números eles estão novamente aumentando e Portugal está atingindo números aí que não havia atingido anteriormente. A situação aqui está bem complicada e a gente precisa informar para vocês isso da melhor maneira possível, tá bem? Resumão que eu dei para vocês aqui, segunda-feira provavelmente vai ser votado amanhã, mas provavelmente segunda-feira aí a gente tem o início de 15 dias aí de estado de emergência, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, tá bem? Como eu disse, não é a notícia que eu queria dar, mas a gente tem que vir informar vocês aqui. Vou deixar aqui na descrição o link para a matéria, tá, do Jornal Público e da SIC Notícias também falando sobre essa questão do pedido do presidente em relação ao estado de emergência, tá bem? Por esses próximos 15 dias aí. Vamos torcer, galera. Vamos orar, vamos rezar, vamos fazer de tudo aí para que a situação melhore, não só aqui em Portugal, mas na Europa, mundo, Brasil, etc, tá bem? Um grande abraço, a gente se vê amanhã. Deixa seu curtir aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e compartilha essa notícia para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bem? Um grande abraço, a gente tá aqui para informar bem vocês. Até amanhã, galera. Tchau.